Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado por nos reunirmos, Senhor, como igreja nessa manhã e termos a oportunidade de cultuarmos ao Senhor juntos como família. Tua palavra diz que nós somos membros da sua família. Tua palavra diz que nós fazemos parte de um povo santo, que é santificado pela tua presença, é santificado pela tua palavra, não por coisas que nós fazemos, mas pelo seu poder que atua em nós, pelo teu Espírito Santo em nós. Então, Senhor, agora nos conduza nesse espírito de unidade, de comunhão entre nós e com o Senhor, para estarmos conectados com a sua palavra sendo pregada nessa manhã. Que o poder do teu Espírito Santo irradie a sua luz em cada coração, nos tirando de toda a escuridão, até que a estrela alva brilhe completamente em nós, e o seu caráter seja formado em nós. Nós queremos nos purificar ainda mais, nos aproximar ainda mais do Senhor e vivermos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso comportamento de uma maneira que o Senhor seja adorado, e que as pessoas ao olharem para nós, reconheçam que nós somos teus, e adorem ao Senhor, assim como aqueles jovens ainda na fornalha, sendo condenados injustamente, ao saírem dali libertados pelo poder do teu Espírito Santo, da tua presença naquele lugar, fizeram com que homens ímpios como Nabucodonosor, homens ímpios como aqueles medo-persas e babilônicos, tantas vezes olharam para os seus filhos numa terra de escravidão, numa terra de perseguição, mas ao ver a sua glória, Senhor, nos protegendo, nos guardando, nos instruindo como viver uma vida santa, precisaram dobrar os joelhos diante do Senhor. Quantos Xerxes já dobraram o joelho diante do Senhor e glorificaram o teu nome, dizendo: só o Senhor, o Deus de Israel, é Deus. Que essa realidade seja a nossa realidade, que ao olharem para nós, mesmo numa terra de escravidão, de perseguição, de impureza, Senhor, as pessoas possam reconhecer que nós temos um Deus santo, poderoso, que vive em nós, e glorifiquem o teu santo nome. Nós não queremos ser conhecidos por causa da nossa boa comunicação, não, nós não queremos ser conhecidos pela quantidade de membros que nós temos, ou quantos lugares nós plantamos igrejas. Nós queremos ser conhecidos por pessoas que caminham com o Senhor, que têm unção, que têm poder do Espírito Santo nas suas vidas, que vivem uma vida em pureza, que vivem na luz da sua palavra. É isso que deve ser a característica de um cristão que se assenta numa cadeira dessa e declara que pertence ao Senhor e que faz parte dessa igreja local. É assim que nós queremos ser conhecidos, como pessoas que temem o Senhor e que andam de acordo com a tua palavra, como pessoas que se sujeitam à direção do teu Espírito Santo e te obedecem sem nem pensar, que vivem uma fé autêntica e genuína, que atravessa as nossas barreiras religiosas e os nossos cultos de domingo, invadem a nossa semana, os nossos escritórios, os nossos lares, os nossos carros. Que assim seja a nossa vida, Senhor, amparada pelo seu poder e vivida debaixo da tua luz e da tua unção, para a honra e glória do teu nome. Então nos instrua com a sua palavra nessa manhã, como vivermos mais perto dessa realidade, porque nós precisamos do Senhor. Nós só podemos viver assim se for pelo Senhor. Então nós oramos e confiamos esse momento a Ti, em nome de Jesus, amém. Se você crê, aplauda ao Senhor e glorifique o nome dEle. Aleluia. Glórias a Deus. Quantos sujeitos nós temos aqui? Amém? Quantos sujeitos nós temos aqui? É o nome da mensagem nessa manhã, sujeitos. É uma palavra que tem uma característica interessante, porque quando nós pensamos em sujeitos na língua portuguesa, nós estamos falando daquele que é responsável pela ação que acontece em qualquer momento, em qualquer frase, em qualquer perícope que você analise. Se você já passou por essa aula de língua portuguesa, você vai lembrar ali que, de uma maneira muito simples, você no mínimo vai separar uma oração com o seu sujeito e predicado. Depois você vai ali destrinchar e entender um pouquinho mais do que está acontecendo na oração. Mas tem alguém que é dono da ação e tem uma ação que ocorre. Então aquilo que se diz a respeito do sujeito é o predicado. E aquele que é responsável pelo predicado na oração é o sujeito. Ou seja, o sujeito é o dono da ação, e a ação que acontece está ligada ao sujeito. Não é assim? De uma forma muito simples. Língua portuguesa para incautos, língua portuguesa para neófitos. O pessoal aí de Libras deve estar sofrendo para traduzir esse trem, né? Difícil, né? Eu também não faço nem ideia de como fazer isso. Difícil. Mas é alguém que faz alguma coisa, é um sujeito. E a coisa que está sendo feita é o predicado. Beleza?
Quem nunca entendeu o sujeito predicado, se não entender assim também, gente, por favor, né? Até em Libras dá para traduzir isso agora. Quem faz é o sujeito, o que está sendo feito é o predicado. E nós somos sujeitos, nós não somos predicados, amém, irmãos? Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Nós somos os, entre aspas, senhores e senhoras das nossas próprias ações, da nossa própria rotina. Somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Mas é interessante que quando nós transformamos, de certa forma isso parece um verbo substantivado, mas quando nós transformamos esse substantivo sujeito e colocamos ele dentro do verbo sujeitar, então nós conjugamos agora, dizendo que nós estamos sujeitos a algo. Agora nós não estamos falando mais sobre estarmos responsáveis por uma ação, mas estarmos debaixo de algo. Quando nós falamos sobre nos sujeitarmos, nós estamos falando sobre estarmos debaixo, sobre estarmos submissos. Sujeição tem a ver com submissão, com resignação, com submissão sem resistência, ou sem se rebelar. Então, quando nós falamos sobre sujeitarmos-nos uns aos outros, ou quando nós falamos sobre nos sujeitarmos a Deus, nós não estamos falando mais apenas sobre assumirmos uma responsabilidade, mas agora sobre estarmos debaixo de alguém que nos responsabiliza, sobre simplesmente nos assentarmos sob uma ordem divina, sobre nos colocarmos debaixo das mãos poderosas de Deus. E nós temos meditado muito sobre, principalmente os últimos 3 capítulos de Paulo aos Efésios. No último mês, é onde Deus tem falado demais com a gente. E nós avançamos principalmente do capítulo 4 em algumas mensagens, até o capítulo 5 no verso 20. Mas depois a gente tinha pulado lá para Efésios 6:10, na última mensagem. Quem esteve aqui no domingo anterior, quem esteve comigo aqui de manhã ou à noite, domingo passado. Os demais não estiveram no culto, onde vocês estavam, gente? Quem esteve aqui domingo passado, de manhã ou de noite, amém, glória a Deus, obrigado. Não vai cair a mão se levantar não, irmão. Você teve, você levanta a mão. Mas nós pulamos esse trecho. A verdade é que nós avançamos aqui, depois do verso 20 do capítulo 5, nós avançamos lá para o verso 10, inclusive porque esse trecho, eu nunca ouvi um pastor pregando um sermão, nesse trecho que nós vamos ler hoje. Às vezes a gente usa um trechinho ali para falar para casais, para falar num casamento, vez ou outra a gente usa esse texto aqui para orientar um pai, mas pregar um sermão em cima disso aqui, que eu me lembre, nos meus últimos 27 anos dentro da igreja, eu nunca ouvi um pastor pregando um sermão, num domingo de manhã sobre isso. Com certeza alguém já pregou, é óbvio, eu estou dizendo que eu nunca vi. Então vamos ler aqui, eu queria que a gente voltasse um pouquinho, a partir do verso 15 do capítulo 5, e nós vamos ler o verso 15 do capítulo 5 até o verso 9 do capítulo 6. Vamos lá? Eu estou na NVT, perdoa eu aí, irmão, sei que você está na NVI, mas bota na NVT aí que vai facilitar. Aê, esses caras são demais, vamos lá. Na minha Bíblia, antes de nós começarmos a ler essa passagem, tem um subtítulo aqui que divide esse trecho, que diz assim: viver pelo poder do Espírito. Quando começa o capítulo 5, a chamada aqui é onde Deus mais tem falado com a gente, é viver na luz. E depois de viver na luz, a influência aqui agora dos homens que separaram os trechos bíblicos aqui, organizaram assim, eles colocaram algo muito poderoso, é viver pelo poder do Espírito. Diga comigo, eu desejo viver pelo poder do Espírito. Então diz assim: portanto, agora vamos ler, só não era para repetir, perdão. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus, e não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Nós pregamos esse trecho aqui, umas mensagens para trás no Habitação, ok? É a partir do verso 21 que eu vou dar ênfase hoje, mas a gente precisa entender isso aqui. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira
parte aqui, Paulo diz aos Efésios que a maneira como nós vivemos sob o poder do Espírito Santo, ou sobre a influência direta dele nas nossas vidas, vai nos conduzir a sermos pessoas sábias, que vão escolher muito bem o que vão fazer, que não vão agir de maneira impensada, de repente eu estou fazendo uma coisa errada e nem sei como eu fui parar aqui, não. Quando nós estamos sob a influência do Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar a decisões inteligentes, decisões sábias. Nós temos meditado em provérbios nesse último mês, eu estou fazendo lives todos os dias, inclusive hoje, em algum momento eu vou fazer, provavelmente mais no final da tarde, lendo os provérbios e falando um pouquinho sobre uma ênfase neles. E se você prestar atenção, provérbios é um chamado da sabedoria a nós, ou um chamado para nós irmos em direção a essa sabedoria, e Paulo está dizendo aqui, sejam sábios, aproveitem as oportunidades, não ajam de maneira insensata, mas ajam de uma forma que vocês possam procurar entender a vontade de Deus, não apenas fazer, mas descobrir os desígnios do Senhor, ter uma intimidade a ponto de conhecer por que Deus está mandando a gente fazer determinadas coisas. Note que Deus não deve dar satisfação a você ou a mim. Deus não precisa explicar, e muita coisa Ele não vai explicar, mas Deus tem prazer em explicar e contar segredos aos seus amigos. E o nosso convite à sabedoria é chegarmos num nível de intimidade que Deus precise dar uns passos para trás para falar com a gente. Pastor, isso é heresia. Não. A palavra de Deus diz que Ele desceu, e uma teofania aconteceu naquele momento em Gênesis, se eu não me engano 19, quando Ele vai destruir Sodoma e Gomorra, e Ele está avançando em direção a essas cidades, e Deus para e pensa, Ele fala, eu não posso fazer alguma coisa sem falar com meu amigo Abraão. É embaçado ou não é? Pensa. Aonde Deus encontrou na sua mente soberana essa ideia de falar, eu não vou fazer sem contar para Abraão. Olha o nível de amizade e intimidade. Ele falou, não posso fazer isso. É claro, isso estava no coração de Deus, mas existe um segredo revelado ali, de que Deus tem prazer em se comunicar com algumas pessoas de forma diferente. E ele volta e vai falar com Abraão justamente porque ele sabia que ali tinha um intercessor. Qual era o segredo de Deus falar com Abraão? É que ele sabia que ele tinha um parceiro na terra. E para Deus não destruir a cidade toda sem poupar um justo, ele precisava de um intercessor. Olha o segredo poderoso aqui. Tem gente que vai ser livre da destruição porque Deus tem um amigo intercessor em você. Então Ele revela para você, de repente vem o juízo de Deus na terra, mas Ele fala, não, eu tenho um parceiro que vai interceder, e o justo não vai perecer com o ímpio. E Abraão é o cara que intercede por isso, e diz, Deus, o Senhor vai ter coragem mesmo de destruir aquela cidade? Se tiver 50, 45, 40, chega lá, não tem ninguém, tem só Ló. E Deus liberta Ló e a sua família porque tinha um parceiro dele, intercessor na terra. Quantos parceiros intercessores nós temos aqui? Que oram pelos seus, que oram pela sua família, que oram pela sua cidade. E Deus tem um parceiro em você, Ele volta atrás e fala com você. Fala, intercede por essa cidade porque eu não quero destruí-la. E Ele conta com a sua oração como alguém que é um parceiro de Deus na terra. É um segredo poderoso aqui. Horas Deus encontra parceiros num nível de amizade tão grande que Ele até joga na cara dos outros. Levítico no capítulo 12, Miriam e Arão questionam algumas posturas de Moisés e, enfim, não que um líder não possa ser questionado quando as suas posturas são pecaminosas, ele deve, mas a autoridade espiritual não. Eu não vou ter tempo de pregar isso aqui, mas Miriam e Moisés questionam o fato dele ter, Miriam e Arão questionam o fato de Moisés ter casado com uma mulher etíope, e Moisés pecou contra o Senhor nessa decisão, ok? E deveria ser apontado o erro dele, ponto. Um líder precisa sim ser questionado pelas suas falhas, mas a autoridade de Deus na sua vida não é um problema seu, é um problema de Deus, e nesse capítulo nós aprendemos isso. Então eles vão questionar a autoridade espiritual de Moisés e digam, por acaso Deus só fala com Moisés? Por acaso Deus não pode falar com a gente? A gente sabe que os filhos de Corá foram engolidos vivos pela terra, por questionarem a unção, né? Não o pecado, a unção, coisas diferentes. Outro dia a gente fala um pouco mais disso. E aí Deus defende Moisés. Miriam sai leprosa, como se um pai tivesse cuspido ou batido no rosto dela em desonra. Moisés precisa interceder pelos dois para eles não morrerem. E aí o que Deus diz para esses dois? Ele fala, olha, quando eu levanto um profeta na terra, eu posso falar com ele por visões, por sonhos. Não é assim com o meu amigo Moisés, com ele eu falo face a face. Segura sua onda aí. Olha só, já pensou? Esse nível de intimidade para Deus e defender você, porque alguém está falando mal de você, porque você fez algo errado. Os caras tinham razão no erro de Moisés, mas eles não tinham razão na intimidade de Deus com Moisés. Ou seja, se você deseja ter intimidade com Deus, Deus tem prazer em ter amigos íntimos. E isso não era nem minha mensagem. Então, eu nem entrei na mensagem ainda, mas Deus está falando com a gente já aqui. Amém?
Então, quando nós olhamos para a sabedoria, nós estamos vendo que a sabedoria, na verdade, está em termos de intimidade com o Senhor. E quem é amigo íntimo de Deus, Deus conta segredo, Deus se revela, Deus tem prazer em guardar o coração, e não deixar entrar numa roubada. Então, boa parte das roubadas que a gente cai na vida, a gente cai porque não tem intimidade com Deus. Boa parte das ciladas nas quais nós, como sujeitos, nos colocamos e somos responsáveis pelas nossas ações, é porque a gente não estava tendo comunhão com o Espírito Santo. Porque se a gente é cheio do Espírito Santo, a nossa comunicação vai ser salmos, provérbios, hinos espirituais, cânticos. A comunidade vai ser cheia da presença de Deus, porque o segundo momento da nossa comunhão com o Espírito é o enchimento comunitário. É por isso que ele diz que nós também somos cheios no ambiente comunitário. É por isso que quem vive sozinho se lasca. Mas quem vive num ambiente de fé é guardado por essa fé comum, é cheio nesse ambiente de fé comum. É por isso que ele aponta agora o enchimento do Espírito para uma manifestação comunitária. Ele diz: não se embriaguem com vinho. Não se embriaguem, o vinho aqui está falando da dissolução e o descontrole do mundo, aos prazeres do mundo. Não se embriaguem com o vinho do mundo, não se embriaguem com as fofocas, com as mentiras, com a inveja, com a pornografia, o vinho do mundo, que leva vocês ao descontrole. Ao contrário, em vez disso, sejam cheios do Espírito. Como? Olha só, o enchimento comunitário, como nós somos cheios do Espírito? Cantando salmos. Diga comigo, cantando salmos. A Ana Paula começou aqui abrindo o culto com um salmo, Salmo 27:4, se eu não me engano ela leu, e aí ela avançou sobre o Salmo 23, que revela o desejo nós de estarmos na casa de Deus, todos os dias estarmos na presença dEle, cantando salmos. Quando você está cantando salmos, você está sendo cheio do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito, cantando salmos, cantando a palavra de Deus vai enchendo você, é uma receita. Hinos e cânticos espirituais entre si, os irmãos que são movidos aqui no Espírito Santo a cantarem outras línguas, a cantarem novos cânticos, na sua língua materna ou em línguas espirituais também, entre si. Olha só, que isso aqui não dá para acontecer na igreja, viu, irmãos? Na igreja a gente não consegue sair aqui cantando cânticos espirituais entre nós estamos sendo guiados numa adoração comunitária, logo a gente está cantando todo mundo a mesma música, mas no clã dá. Pega a chave aí, é que os irmãos gostam de chave, pega o código, destrava a senha do Espírito, aleluia. No clã dá. No clã vocês conseguem ter um momento ali de vamos cantar no Espírito, vamos buscar aqui, vamos orar em outras línguas, vamos dar vazão, vamos dar lugar aqui, ei, coisa boa. E louvando ao Senhor de coração com música. Eu não sei porquê, mas Paulo está dizendo que tem um segredo aqui na hora que nós nos juntamos e cantamos ao Senhor e cantamos a palavra. O Espírito Santo vem e enche a casa, hein? Glória a Deus por isso, amém, irmãos? E agora eu vou entrar no sermão. Ó, meu copo chegou aqui. É o meu mesmo ou teve que pegar outro? Tem esse copo para vender na igreja, né? Aliás, na Store, irmãos, momento de comerciais, aqui intervalo comercial antes de entrar no sermão. Na Store tem muitas bíblias novas de papel que chegaram, aí a gente está usando bíblia de papel, uma direção. Se você não está com o celular no modo avião, bota o celular no modo avião, não precisa fazer vídeo do pastor não, já tem a galera da mídia para isso. Manda o link do culto antes do culto começar, só abre o celular de novo na hora de fazer oferta, no Pix, depois desliga esse trem, presta atenção na palavra. Se Deus quiser soprar algum vídeo nosso, alguma coisa, Ele faz, não precisa ser na hora do culto. Então desliga o celular, bota no modo avião. Lá na Store a gente tem bíblias de papel, essas canecas térmicas aqui, essa garrafinha, tudo isso aqui, gente, é para a própria igreja, tá? A gente faz essas coisas aqui para fazer a manutenção do templo, do prédio. Pra você ter ideia, essa reforma aqui a gente gastou mais de 120 mil reais até agora, e a gente tem uns 100 para pagar de cadeira ainda. Então oferte, seja generoso, participe, como o pastor Jonatas disse muito bem aqui, encontre nesse lugar um ambiente profético e cuide da casa de Deus. A gente não está morrendo de calor hoje, glória a Deus por isso. Alguém está morrendo de calor? Está calorzinho, mas você está morrendo de calor? Você não está por causa dessa parede, ó. Porque a porta de metal foi levantada e a gente fez uma parede, custou uns 30 mil só uma parede, irmãos, é caro. Você vai fazer uma reforminha no banheiro da sua casa lá, é 10 conto, né, assim? Trocar o piso, fazer não sei o quê, você fala, onde esses caras arrumaram 10 mil reais num negócio de 2 por 2? Agora você multiplica num negócio de 1.000 metros quadrados, quanto custa uma reforma, é muito caro. Mas a gente vai fazer e Deus vai suprir, mas participe, ok? Às vezes você vai na Store, compra um presente, compra uma camiseta, compra uma bíblia para alguém, uma caneca, vai para um amigo secreto agora, dá uma canequinha para o cara lá, uma garrafa térmica, você vai estar, de alguma forma, sendo o cara que leva um presente de boa qualidade para o amigo secreto, não aquele par de meia ruim que você comprou no chão, no camelô ali no centro. E o negócio fica quente, que até queimou a língua aqui, então é bom também que mantém o café quente. Agora sim, vamos lá, glória a Deus por isso. Vamos ler o restante dos versos aqui, prestem atenção nessa leitura, importantíssima.
É aqui que eu nunca vi ninguém pregar, então vamos lá. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada um ao seu marido, tá, irmã? Como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, e Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Calma aí, irmãs, não fica com raiva de mim não, vai ficar pior para os maridos agora. Calma. Maridos, ame cada um a sua esposa, amém, maridos? É a sua esposa só, tá? Como Cristo amou a igreja e Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, eu volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Vamos parar aqui para a gente explicar esses dois primeiros. Preste atenção, o verbo aqui é sujeição. Sujeitem-se uns aos outros. O verbo é sujeição. Nós somos sujeitos que devem estar sujeitos. A direção da palavra para nós é: sujeitem-se, submetam-se uns aos outros, por temor a Cristo. E agora Paulo vai avançar em 6 figuras que precisam entender essa submissão. A gente precisa entender inclusive o que é submissão, porque senão fica complicado, porque senão vai parecer uma resignação cega, que a mulher tem que aceitar tudo calada, e o cara é um chefe dela, e a palavra de Deus não está dizendo nada disso. Por mais que a ilustração aqui seja a sujeição que a igreja tem a Cristo, nós precisamos entender o que a palavra de Deus está dizendo. E a palavra submissão é uma palavra simples de entender. Submissão é estar debaixo de uma missão. Diga comigo, submissão é estar debaixo de uma missão. Ou seja, existe uma missão. Existe uma missão muito clara. E cada um de nós precisamos estar debaixo dessa missão maior, para conseguirmos viver dentro de uma submissão, ou seja, de completarmos as missões que vão nos levar a viver uma missão maior. Você sabe que, se você usar um método aí na sua empresa, de organização de tarefas, algum Canva lá, sei lá, um Trello, um 5W2H, as ferramentas que nós temos de administração de empresa, para organizarmos as tarefas, elas têm o seu prazo, elas têm quem faz, elas têm o custo, elas têm por que está sendo feito. Aliás, você deveria fazer isso. Você deveria ter uma planilha para organizar as tarefas. Eu tenho 5W2H até da reforma da minha casa. Está lá, o que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer, aonde é isso, quando é isso, quem faz isso, como eu vou desenvolver isso e quanto custa. Isso é o 5W2H, baseado nas palavras em inglês, né? Então os 5W são as 5 perguntas, e os 2 Hs ali são as últimas 2 perguntas, o como e o quanto custa. Então você organiza, né? O que eu vou fazer, por que eu tenho que fazer isso, aonde isso vai ser feito, quem vai fazer isso aqui, entende? Tem uma organização das tarefas e você faz uma planilha. Então, tudo que tiver dentro, a planilha grande é, a missão, qual que é a missão? Terminar a reforma da minha casa, ok? Isso é uma missão. Quais são as submissões? Arrancar os matos do jardim, é uma submissão da missão, reforma da casa. Trocar a luminária queimada, é uma submissão. Qual é a missão? A reforma da casa. Qual é a ideia? Deixar tudo perfeito. Você tem uma missão, qual é a missão sua? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ser um discípulo de Jesus que gera discípulos, isso é uma missão. É a missão de todo crente, a missão de toda igreja. Marcos 16:15. Mas nós temos submissões, ok? Nós temos missões que são menores, a busca, ou menores, ou pelo menos estão dentro dessa missão, a busca pelos dons, a busca pelo conhecimento da palavra, a busca pela comunhão e o incentivo à comunhão na igreja. O que é isso? Uma submissão. Fez sentido para você agora, entendeu? Então, quando nós falamos de submissão, a esposa deve estar submissa ao marido, significa que existe uma missão para o casal, e existem responsabilidades dentro da família, e a esposa
tenha submissão ao seu marido para que ele complete a sua missão. Ela está dentro dessa missão, ela está dentro dessa tarefa. Por que isso? Porque quando Deus cria a humanidade, Ele cria um cabeção lá chamado Adão, e Ele entrega para Adão uma missão. Mas quando a esposa chega no meio da tarefa, a ideia é que ela seja uma ajudadora idônea e perfeita, alguém que lhe corresponda, alguém que compartilhe com ele a mesma missão, ok? Ela está submissa agora, porque a missão já existia, ela chega depois e ela adere partes dessa missão. Ela é aquela que vai facilitar a missão do homem, é aquela que vai promover a missão do homem. Então, quando a palavra de Deus diz esposas, e sejam submissas aos seus maridos, o Senhor está nos ensinando que você, querida, não tem uma missão diferente dentro do casamento do que a missão que Deus entregou para o seu marido. O casamento é a união de uma única missão, é a união de um único propósito. Não existem metas diferentes, propósitos diferentes. Logo, as nossas carreiras, as nossas tarefas, os nossos afazeres não podem destoar para que um vá para um lado e o outro vá para o outro. Nós estamos indo para o mesmo lado, nós somos uma só carne, nós vamos na frente. Então tudo que é tomado dentro da união do casal, deve ser tomado em comum acordo, no qual o marido é a cabeça, e ele tem a responsabilidade de fazer o negócio dar certo. Eu vou chegar nos homens já, mas a esposa é aquela que entra nisso para fazer a coisa funcionar. E se isso é um plano perfeito de Deus, significa que quando nós vivemos isso, não tem como a coisa dar errado. Porque Paulo não escreveu isso da cabeça dele, nós cremos que a Escritura é inspirada por Deus, e ela foi escrita sob o poder do Espírito Santo. Então tudo que está escrito aqui é escrito para nossa instrução, para que o homem de Deus seja perfeito. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Amém. Tá bom, se quiser discordar de mim, você pode. Agora, se quiser discordar de Deus, o problema é mais sério. Só que tem um segredo em todas as coisas que nós vamos falar aqui. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos nos sujeitar aos outros, não porque o outro vale a pena, não porque o outro está cumprindo a tarefa dele, não porque o outro é bom na missão dele. A palavra de Deus está dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Diga comigo, por temor a Cristo. Diga de novo, por temor a Cristo. A sujeição não tem a ver com o outro, a sujeição tem a ver com o Senhor que nos deu uma ordem. Diga, estar sujeito a mim. Quando nós nos sujeitamos, quando nós nos submetemos à missão, nós não estamos nos submetendo a pessoas, nós estamos nos submetendo àquele que nos deu a missão, aquele que nos deu o papel, aquele que nos responsabilizou como sujeitos responsáveis pelos seus próprios predicados, pelas suas ações. Nós nos sujeitamos, irmãs, não por temor ao marido, não porque o marido é bom, não porque o marido vale a pena, mas porque nós nos casamos com ele debaixo de uma aliança eterna com o Senhor, e nós nos sujeitamos por temor a Deus. E a sujeição é um nível tão profundo aqui que diz: cada uma se sujeite ao seu marido como ao Senhor. Ficou mais difícil aqui agora. Se eu fosse esposa aqui agora, eu estava querendo tacar a cadeira na cabeça do pastor. Não tinha outro texto para ler? Falou, eu vou pegar o pastor ali fora. Eu ia querer pegar, com certeza. Mas como assim a coisa já parece que estava ruim, agora ficou pior? Eu preciso me sujeitar ao meu marido como se estivesse me sujeitando ao Senhor? Tem alguma coisa difícil aqui demais? E Paulo explica o porquê. Ele diz: porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, o salvador do corpo. Assim como a igreja, nós como igreja, nos sujeitamos ao Senhor, assim a esposa deve sujeitar-se em tudo ao seu marido. Se eu fosse esposa, aqui ia falar: por que eu casei? Só para você não se sentir mal sozinha. Meu primeiro pensamento ia ser esse, mas vamos entender, calma aí, vamos avançar. Essa é a única metáfora bíblica que eu me lembro, eu posso estar enganado, tá? Então vou fazer esse adendo. Essa é a única metáfora bíblica que eu me lembro, que um valor espiritual é utilizado para revelar um valor material, ou um fator material. Misturei fator com valor, virou vator, né? Um valor ou um fator material. É a única vez na Bíblia que eu vejo alguém usando uma realidade espiritual para explicar uma realidade material, porque Paulo vai terminar essa perícope dizendo: grande é esse mistério, refiro-me porém a Cristo e a igreja. Paulo está usando a união de Cristo com a igreja para explicar o poder de um casamento. Paulo está usando valores espirituais de uma união poderosa, da união mais poderosa que vai existir no final dos séculos, no findar dos tempos, quando a noiva se casará com o cordeiro, as bodas de 7 anos, a eternidade, a festa, a junção. Eu tenho as minhas próprias teorias malucas a respeito desse fator, não dá para pregar no púlpito, que é doideira, é coisa da minha cabeça, mas esse momento mais ímpar na história, que é quando a igreja vai se unir com Cristo, Paulo está usando isso
para ilustrar o casamento entre um homem e uma mulher. Imagina o valor que isso tem diante de Deus. E Paulo está dizendo agora que quando a mulher se sujeita ao marido, como a igreja deve estar sujeita a Cristo, ela está, pelo poder que Deus deu para ela, preste atenção nisso, irmã, ela está debaixo de um poder que Deus deu somente a ela, guiando o seu marido para o propósito da sua própria missão. Quando a esposa entende o seu papel dentro do casamento, e se sujeita ao Senhor, a Deus, e por se sujeitar a Deus, entende que Deus a colocou numa união no casamento, para fazer com que esse cabeção, agora que se tornou uma só carne com ela, viva a sua missão. O poder espiritual que há nessa união é que esse camarada vai ser santificado pelo convívio com uma esposa crente. Ah, você não crê nisso, e aí você não vive isso, porque se você crê nisso, você vai ver isso. Se você crer, você vai ver a glória de Deus no seu casamento, minha irmã. Em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo chega a ilustrar isso dentro do casamento de uma mulher crente cheia do Espírito Santo com um homem ímpio. Paulo diz em 1 Coríntios 7 que o convívio de uma mulher crente, mas tem que ser crente mesmo, irmã. Lembra que o texto começa sobre viver debaixo da influência do Espírito Santo. Eu estou falando aqui de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Uma mulher de oração, uma mulher que tem um joelho calejado, uma mulher que não tem creme que dá jeito no joelho, que ela gasta ele no chão. Uma mulher que ama a palavra, sob a influência do Espírito Santo, conserta a podridão do marido. Isso é muito poderoso. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 3, você pode ler depois, o nível que essa pessoa, do sexo feminino chamado de esposa, que está dentro do casamento, tem de transformar o coração de um homem incrédulo. O marido pode ser santificado pelo convívio da esposa. O marido pode ser ganho sem palavra nenhuma tua, por causa das suas orações e da sua comunhão com Deus. Se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, de amigo de Deus, você vai ver esse cabeção de joelho dobrado no chão buscando ao Senhor. Quem tem um marido ainda que não é convertido aí? Quem tem um marido que não é convertido? Levanta a mão aí. Eu profetizo sobre vocês. Levanta a mão. Eu profetizo sobre vocês, que o seu convívio com o Espírito Santo vai santificar o seu casamento e o seu marido. E você vai ver esse homem aqui chorando na presença de Deus e dando glórias a Deus, porque Deus está te dando esse poder nessa manhã, porque pela fé você está sendo empoderada, para transformar o seu casamento. Para de falar que ele é um alcoólatra, para de falar que ele só pensa nos amigos, para de usar a sua boca para declarar mentiras que o diabo quer que você declare, e começa a declarar debaixo do poder do Espírito Santo, que ele é um homem de Deus, e eu duvido que ele não esteja com você aqui ano que vem. Amém? Quem crê junto com essas irmãs aí, dá glória a Deus e aplaude Jesus. Pode aplaudir Jesus. Mas nós precisamos entender sobre o poder do Espírito Santo, que foi Deus que botou a gente nesse negócio. Mateus 19, os discípulos já estavam pensando, eu preciso encontrar uma brecha no discipulado, igual Moisés encontrou uma brecha na lei para me separar da minha esposa. E aí eles chegam e falam, Jesus, como que dá para a gente largar da esposa? A vontade dos caras é largar das esposas. E eles vão para cima de Jesus, eles falam, Moisés permitiu uma carta de divórcio, o senhor não vai arrumar um esquema para a gente? Não vai dar uma justificada aí para dar um Pelé na veinha? Como que a gente faz isso, Jesus? Dá para separar por qualquer motivo? Jesus coloca os motivos na mesa ali, mas Jesus volta para o princípio, ele fala na Gênesis, ele diz, mas não foi assim no princípio. Quando Deus estabeleceu o casamento, ele disse, o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, e eles se tornam um, eles não são mais dois, como que separa uma coisa que virou um? Nós só conseguimos enxergar isso a partir do momento que nós entendemos, irmãs, e irmãos também, que eu já vou chegar em vocês, calma, o lombo de vocês é mais larguinho, dá para apanhar mais, das irmãs eu estou pegando leve. Nós precisamos entender que foi o Senhor que abençoou esse negócio chamado casamento. Ah, pastor, mas eu me casei fora de Deus, não foi Deus que uniu. Tem pastor que usa isso para poder mandar separar, né? O homem não separa o que Deus uniu. Eu e meu marido não foi Deus que uniu, não, certeza que foi o diabo. E aí consegue separar. Nós, para vivermos essa realidade, primeiro nós precisamos nos submeter a Deus e a sua palavra, e dizer, o que Deus uniu, o homem não separa. Aquilo que Deus teve como uma ideia, e casamento é a ideia de Deus, irmãos, amém? Casamento não é a ideia dos homens. Para, eu ia ter uma ideia dessa nunca. Eu não ia ter uma ideia dessa nunca. Não dá certo. Casamento debaixo de uma ideia humana é fadado ao fracasso. Casamento na força do braço, em algum momento a gente vai chegar e falar, pastor, incompatibilidade de gêneros. Pastor, não dá, essa mulher gasta demais, me enfia em roubada, financeiro, tempo. Pastor, não dá, esse marido, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi casar. Na força do braço humano a gente está lascado. Lembre-se que o verso 10 de Efésios vai dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Não tem jeito de dar certo se não for no Senhor. Então como que nós podemos, irmãs, nos sujeitarmos aos nossos maridos? Porque nós entendemos que foi Deus que botou a gente nesse trem. E se eu sou uma esposa, e se eu casei, foi Deus que fez, não vai dar errado se eu me submeter à palavra dele. Entende isso? Nós não estamos falando de aguentar calada, de sofrer resignação. Eu não estou falando de um homem avançar os princípios que estão regidos, ou são regidos dentro da lei do casamento. O cara bate em você, irmã, se o pastor mandou você continuar no casamento, você fala que a gente vai lá dar um pau no pastor, no cara, e mandar os dois para a prisão. São dois vagabundos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de dificuldades de um casamento comum. O cara não respeita você e tem um relacionamento extraconjugal, está traindo você, dá um pelé nesse vagabundo, você não é obrigado a ficar dentro disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando das nossas dificuldades comuns. Eu estou falando da lei de Deus. 1 Coríntios 7 diz que em tais casos, se o ímpio quer deixar você, que deixe, nós fomos chamados para a paz. Eu concordo com a palavra de Deus, mas eu concordo com ela toda. Eu estou falando das dificuldades do casamento. Ah, pastor, ele não me dá atenção, pastor, ele não tem comunicação, ele não é um cara atencioso com os filhos, ele não quer ir para a igreja, ele está bebendo, ele fica mais com os amigos do que dentro de casa. Dificuldades de relacionamento. Ele não é um cara que se promove, que não procura crescer na carreira. Dificuldades de casamentos comuns, todos nós temos. Você, como uma mulher debaixo da influência do Espírito Santo, pode mudar a realidade desse camarada aí. Você crê nisso em nome de Jesus? Não é com a sua falação. O problema é que mulher gosta de falar mais que a vendedora do Yakult. Não sei se tem alguém que vende Yakult aqui, precisa falar bastante para vender Yakult. Agora, ainda mais agora, né? 1 Pedro 3,7 vai dizer: você vai ganhar o seu marido sem palavras, por causa do seu temor a Deus e do seu comportamento santo. Eu não estou com pressa de pregar hoje não, tá, irmãos? Amém? Quem quiser ir embora, vai embora, eu não vou correr hoje não, vou terminar a mensagem. É quando nós nos sujeitamos a Deus que nós conseguimos fazer isso. Por que você está gastando tanto tempo para falar disso, pastor? Porque é onde eu vejo que as coisas dão errado. O camarada é fiel nos dízimos, nas ofertas, ele vem na igreja, ele serve, toca aqui no louvor, não dá dor de cabeça para o pastor, mas aonde as coisas dão errado? Quando a gente não observa as nossas relações sociais, que são as coisas mais importantes que nós temos. É muito mais importante o seu relacionamento com a sua esposa do que o seu relacionamento com a igreja local. Se você se relacionar bem com a sua esposa, você vai ser uma bênção para a igreja local, não tem dúvida disso. Se você amar a sua família, você não vai querer ver a sua família em outro lugar que não seja aqui dentro. Então eu estou mais preocupado com como você trata a sua esposa do que como você serve aqui dentro. Porque tem gente que serve aqui dentro sem dar mancada, mas lá fora não está fazendo o que precisa fazer. E a minha preocupação é com o povo santo, que ama a Deus e teme o seu nome e se sujeita à sua palavra. Amém? Então não tem como, você pode ser a melhor menina aqui, a melhor mulher aqui dentro, mas se você não estiver observando a palavra, precisa ser corrigido isso. E o Espírito Santo traz a gente e nos confronta para corrigir. O Espírito Santo está querendo salvar você e seu casamento, amém? É só para isso. É nos colocar no trilho da palavra que nos abençoa, porque casamento foi feito para ser um negócio feliz. Não foi feito para ser um ringue. Caraca, meu, como que a gente pensa que não? Deus vai lá e faz um casal e coloca os caras num lugar chamado Éden. Sabe qual é a tradução de Éden, irmãos? Jardim do Éden. O lugar de delícias. Deus tem problema, é psicótico agora? Ele vai lá e coloca alguém para brigar, para viver um inferno na vida e chama o lugar de delícias. O lugar de prazer na terra, o jardim que Deus escondeu, que era o ninho de amor de um casal de pombinhos. Se Deus coloca um casal num lugar que chama lugar de delícias, preste atenção debaixo de uma palavra profética. O seu casamento vai ser um lugar de delícias. Você vai preencher a trend do Instagram e na hora de te perguntar, qual o lugar que você mais gosta de ficar? Você fala, não importa, onde eu estiver com minha esposa, onde eu estiver com minha esposa, esse é o lugar que eu mais gosto de ficar, porque Deus me deu um lugar de delícias no meu casamento. Ah não, vocês devem estar vivendo um casamento muito ruim, vocês não dão glória a Deus? Vamos orar no final aqui, jogar óleo de balde em cima de vocês. Você precisa crer nisso, porque é a palavra. Deus não estava tirando uma com a sua cara. Falou, vou fazer ele viver a pior coisa da vida dele, que é o casamento, mas vou chamar de lugar de delícia, só para ofender. Você realmente pensa que Deus pensa assim? Quando Deus te colocou dentro do casamento, e chamou esse lugar de delícias, isso era uma palavra de bênção sobre a sua vida. E se eu fosse você, eu agarrava. Agora vamos lá, vamos passar para a página 2 aqui. A esposa tem uma missão muito difícil, que é se sujeitar muitas vezes a alguém que parece não estar sujeito a Cristo. E a ideia, quando Paulo escreve esse texto, é que a esposa se sujeitasse a alguém que está sujeito a Cristo.
A esposa vai pagar um preço de oração, uma busca pelo Espírito Santo a santificar esse homem. Mas eu garanto para você, maridão, se você não assumir a responsabilidade como sujeito da sua própria vida, Deus mesmo vai dar um jeito em você. Porque eu tenho certeza que Deus não tem prazer na infelicidade das nossas irmãs. Deus diz que elas devem se sujeitar por temor a Cristo a esse marido, enquanto esse marido estiver sujeito a Cristo. Porque se ele não tiver sujeito a Cristo, por si mesmo ele vai quebrar a aliança do casamento e linha. Então, se você é um marido crente, brincando de ser crente, pode ter certeza que se a sua esposa estiver sujeita a você, pagando um preço de oração, se sujeitando a Deus, e você não se emendar, Deus vai emendar você a partir de hoje. E é mais fácil viver em comunhão com a esposa do que arrumar uma briga com Deus. É por isso que eu disse que eu não estou falando de uma sujeição às cegas. Se o camarada passa a linha do limite de Deus, Deus mesmo dá um jeito nele. Se o camarada agride a esposa, passa do nível da agressão psicológica, verbal e coloca a mão nela, é Deus que vai dar um jeito em você. E eu espero que você seja visitado lá na cadeia, porque bateu numa mulher, porque nem homem você é. Cara que bate em mulher, para mim pelo menos, se tiver algum problema comigo, eu estou no X1 ali fora com você. Se você bate na sua mulher, você nem homem é, você é um frouxo. Você merece levar uma surra dos irmãos aqui, em posição de mão fechada. Deus mesmo deu um jeito em você, seu vagabundo, se você bota a mão numa mulher. E eu assumo a responsabilidade pelo que eu falo. Homem que bate em mulher, nem homem é. Não merece os culhões que tem, porque não tem culhões. Então Deus mesmo vai dar um jeito em você. Você se sujeita, irmã, por temor a Deus. Você se coloca debaixo do temor a Cristo e ora por esse homem. Mas se ele avançar o limite, pode deixar que Deus vai dar um jeito nele. Porque se você for uma mulher cheia do Espírito Santo, eu conheço missionária, mulher de Deus, que o homem pedia, estava orando um dia, chegou em casa, acordou, o marido não acordou junto com ela não. Deus tirou o fôlego de vida do infeliz. Então a gente tem que temer a Deus. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ou esse marido se alinha, ou Deus alinha o seu marido. Quem crê nisso aí, dá um glória a Deus. Bota medo no marido agora, fala glória a Deus. Para esse camarada, se não estiver temendo a esposa que tem, começa a temer a Deus. Porque a missão, nossa homens, cadê os homens dessa casa aqui? Raul. Cadê os homens dessa casa aqui? Tem uns Raul meio frouxo aí. Cadê os homens dessa casa aqui? Agora eu senti firmeza. A nossa missão é muito mais complicada. Se você, mulher, achou difícil se sujeitar a um marido, e agora, como é que eu amo a mulher como Cristo amou a igreja? A missão é complicada agora. Não é qualquer amor. Eu não estou mais agora amando a minha esposa com um amor humano. A ordem é: ame como Jesus amou a igreja. E o que ele fez? Morreu por ela. Você está disposto a morrer pela sua esposa? Você está disposto a dia após dia engolir o seu orgulho, os seus sentimentos, os seus desejos, para fazer dessa mulher a mulher mais feliz da vida? Está ou não está? Tem um aí que está, só o pastor Jonatas está. Você está ou não está, irmão? Amém? Se seu marido não falou amém, dá uma cotovelada no baço dele aí. Olha só, como Cristo amou a igreja e Ele entregou a vida por ela. E olha só o propósito do amor do marido para com a esposa: para torná-la santa. Como você ama a sua esposa de fato? Sendo o cara mais cheio do Espírito Santo, que mais teme a Deus, que mais pratica a palavra. Se você está sendo um sofrimento para sua esposa, para entrar na linha da palavra, que essa desgraceira acabe hoje aqui. Chega de reunião de oração, 80 mulheres, 20 homens, tem alguma coisa errada com isso aqui. Porque a palavra de Deus diz que o homem que ama a sua família, é o cara que ora mais do que a esposa. Quem lê mais a Bíblia em casa, sua esposa ou você? Se é ela, você está errado. Porque se você não tem a palavra no centro do seu coração, a sua família não é santificada. Um homem que ama a sua família é um homem que ama a Deus. O homem que ama a sua família é aquele que ama como Cristo amou. E Cristo amou a igreja como? Entregando a sua palavra. Cristo diz: vocês estão limpos pelo poder da minha palavra. Crente tem um problema com esse negócio de comunhão, que fala que comunhão é juntar para comer. Jesus juntava com os discípulos na mesa para quê? O reino de Deus é comparado a isso. O reino de Deus é assim. Reunião de crente de comunhão tem palavra, irmãos. Crente se reúne para comer, com certeza. Está cheirando almoço já aqui, eu estou... Não sei porque está cheirando comida na igreja. Está cheirando comida, né? Então o crente se reúne para comer, é uma bênção. Mas nós como maridos, olha, presta atenção nisso aqui, homem. Você não foi chamado por Deus para pagar as contas e ser o provedor do seu lar. Maldita
vez que alguém falou isso pela primeira vez. O homem é o provedor do lar. Ei, presta atenção, levante sua mão comigo, homem. Só os homens, levante a mão comigo. E diga assim: Deus é o provedor do meu lar. Não é você que é o provedor do seu lar. Deus é o provedor do seu lar. E quando você teme a Cristo, quando você teme a palavra, Ele usa você para ser uma ferramenta de provisão. Mas quem provê o seu lar não é você, é o Senhor. Você nem levanta da cama se Deus não prover fôlego de vida para você. Deus é o provedor da nossa vida e é o provedor do nosso lar. Mas quando você teme a Deus, você se sujeita à sua vontade. Ele usa você como uma ferramenta de provisão. Quando Jeová Jireh é o seu Deus, Ele provê para você todas as coisas. E aí talvez seja um sonho do seu coração, irmão, só te faltou fé, ao ponto de você chegar e falar para tua esposa: negar, você só trabalha se você quiser. Dona Chiquinha aí, Margarida, Dona Maria, você só sai de casa para trabalhar se você quiser, porque Deus, que é o provedor do meu lar, está me abençoando agora para eu dizer: se você quiser virar uma princesa, que Ele vai dar condição para isso. Quem é o homem que crê nisso aqui? Você precisa crer. Ah não, mas eu quero trabalhar, quero a minha carreira. Beleza, você está debaixo da mesma missão que eu. Se você quiser trazer renda para casa, a missão nossa é a mesma. Você não vai impedir sua mulher de trabalhar. Tem mulher que deita, né, as diretoras de empresas, as empreendedoras. Aqui na Burn tem um monte de mulher aí fuçada. E glória a Deus, vantagem é a sua, maridão, porque ela está na mesma missão que você. O fato da mulher trabalhar não significa que ela é insubmissa, pelo contrário, significa que ela se submeteu. O homem tem uma responsabilidade no lar de botar o pão na mesa, e a mulher fala: eu quero trabalhar junto com você. Olha só, olha como a gente enxerga a submissão de uma forma diferente, e nosso coração sara. Se a sua mulher ainda quer trabalhar porque ela quer, glória a Deus por isso, vai lá. Se ganhar melhor do que você e falar: não, maridão, meio-dia para frente pode ficar em casa jogando videogame, dá glória a Deus, pecador. Olha só, não briga com ela não. Ela não está tirando a sua autoridade de marido, não. Ela está te tratando como um princeso que você é e merece. Aleluia, Deus seja louvado. Falam: sexta fica em casa, acorda meio-dia, café na cama. Que isso, um rei. Café na cama, joga videogame, pode deixar que eu ralo até meia-noite. E ainda chega em casa com a lâmpada acesa ainda, para passar a noite namorando. Sabadão é pequeno para nós. Ei, glória. Recebe aí, varão, dá glória, glória. Agora você fala Raul, né? Raul. Quando nós entendemos que o Senhor é o provedor do nosso lar, nós trazemos a palavra para o centro e nós vivemos uma vida de fé, irmãos. Não é difícil, ouça isso, homem, não é difícil para uma mulher se sujeitar a um homem que a ama como Cristo amou a igreja. A questão é que muitas vezes a mulher torna a missão do homem difícil. O doutor André Nelson pontua 10 motivos pelas quais as mulheres tornam a missão do homem difícil. Eu vou postar no meu Instagram hoje à tarde. Aí você olha lá para a gente não tomar mais tempo. Sobe aqui o time de louvor, por favor. Eu vou avançar nos outros 4 pontos de maneira mais rápida. O principal é aqui: que quando dá certo no casal, dá certo em todo o resto. Existem 10 formas que a mulher, segundo o doutor André Nelson, eu tenho aqui, vou postar, eu prometo para vocês que eu posto hoje à tarde, pelas quais as mulheres complicam a missão do homem. Porque qual é o papel da mulher, na verdade? Facilitar a missão do homem. Isso é estar submissa. Entra debaixo da mesma missão e ajuda o cabeçudo a ser igual a Jesus. É difícil, gente. A missão do homem é difícil. Olha o meu modelo: eu tenho que amar minha esposa igual Cristo amou a igreja. É o nível mais alto de amor, é o próprio amor me ensinando a amar. Não é que minha esposa é difícil de ser amada, é que o padrão do amor de Deus é um negócio que o humano não comporta. Mas a palavra de Deus está dizendo que eu posso, então eu posso. Se a palavra de Deus está liberando uma bênção sobre mim, significa que eu sou capacitado a fazer isso. E olha só, agora eu vou arrumar uma briga com os irmãos e vou arrumar uma parceria com as donas de salão de estética aqui agora. É tão sério isso aqui, que você quer ver uma mulher desarrumada que o homem não ama ela direito. Porque Cristo amou tanto a igreja que Ele fez com que ela ficasse sem ruga, sem mácula, sem estria, sem celulite, sem mancha nenhuma. Você quer ser um homem que ama a sua esposa de verdade? Sua maior renda é destinada para a sua esposa. Se você está gastando mais com seus amigos, com o seu hobby, com o seu carro, está na hora de você abrir mão de todas essas porcariadas aí e falar para a neguinha como que ela vai ficar bonita. Falar para a tua galega aí, para a tua morena, para a tua loirinha, não sei como que você chama essa mulher, para o seu amor, para o seu docinho, para o seu benzinho, como é que eu deixo você feliz? E mulher fica feliz quando o cabelo está em paz ali com ela, mulher fica feliz quando a maquiagem está no dia, quando ela tem um sapato que combina com a roupa. E se você tiver fé, Deus vai te dar graça para a provisão. Lembra que é Deus que paga as contas? Amém? Glória a Deus por isso. Cristo amou a igreja, e Cristo amou a igreja a ponto de santificá-la por dentro, mas de deixá-la bonita por fora.
Essas irmãs, não vou pregar isso mais para vocês não merecem, irmãs. Vocês não dão glória a Deus por isso? Às vezes, agora pode aplaudir Jesus. E as irmãs do salão, meu Pix é meu telefone, tá? Quando alguém for lá, lembra de honrar o profeta. Falou, o pastor liberou uma palavra, meu salão faturou no Natal. Brincadeira, gente, isso é brincadeira. Entende isso? Um zelo pela saúde da esposa, um zelo pela beleza da esposa. Deus tem me ensinado essas coisas. A Dani é uma mulher que, por mais que seja linda, não me dá trabalho. A Dani nem gosta de ir no salão. Olha só como eu sou abençoado. Ela prefere pintar o cabelo em casa, que ela não tem paciência de ficar no salão. Imagina tanto que eu economizo. Obrigado, Senhor, que isso não mude, que ela não esteja ouvindo agora. Apaga isso aí para não ouvir depois. Se fizer recorte isso aí, eu vou dar uns tapas em você, hein, moleque. Brincadeira, gente, tudo isso é brincadeira, fique em paz. Não me dá trabalho, mas o meu coração deve se preocupar com isso, com a minha mulher querer se cuidar. É estranho quando uma mulher não quer se cuidar, viu? Às vezes o cara, pastor, minha mulher não se cuida. Provavelmente ela não se sente amada. Eu sei, Deus quer curar a gente. Acho que nunca vi pastor pregando essas coisas na igreja aqui. Mas é que o nosso problema é que às vezes a gente fica pregando tantos valores espirituais, aquela coisa toda. O Espírito Santo vai descer, vai batizar com fogo. Se o Espírito Santo descer e batizar com fogo, ninguém vai amar mais a sua esposa do que você. Você não vai orar em línguas. Você vai usar as suas palavras para ser uma bênção na sua casa. Se o Espírito Santo descer e nos batizar, irmãs, você não vai ser só a irmã do coque, do círculo de oração. O seu marido vai ser temido e reverenciado na cidade, porque ele tem uma esposa que impulsiona ele. Isso é a igreja de Jesus. As coisas são legais. A igreja de Coríntios tinha um monte de dom, mas tinha casamento tudo bagunçado. A nossa igreja não vai ser assim em nome de Jesus. A nossa igreja vai ter filhos, que a continuidade é isso aqui, talvez à noite eu consiga chegar lá. Filhos que se sujeitam aos seus pais, porque sabem que se não estiverem debaixo, filhos, sujeitem-se aos seus pais. Por quê? Por temor a Deus. Porque vocês vão lembrar que quando Deus deu promessa para o mandamento, qual era o mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Você ouve seus amiguinhos, você ouve seu professor, mas não ouve seu pai e sua mãe, não vai rolar, não vai dar certo a sua vida. Se você quer ter prosperidade e vida longa, você precisa honrar seus pais. Tem que ser um prazer para o seu pai ser seu pai, e não uma dor de cabeça. Provérbios vai dizer isso. Se for uma dor de cabeça ser seu pai, você não está honrando a Deus. Sujeite-se aos seus pais. Mas meu pai é um alcoólatra. Ame seu pai alcoólatra. Mas meu pai abandonou a minha família. Honre seu pai, ele é teu pai, não muda nada. Ame a Deus, ore por ele. Honre seu pai sendo uma pessoa de valor que se sujeita a Deus. Essa vida pode ser transformada por você. Se alegrará aquela que te deu a luz. Terá motivo de prazer aquele que te gerou. Sujeitem-se aos seus pais por temor a Cristo, porque é o único mandamento que tem promessa. Seu pai passa raiva com você, está errado, você precisa mudar isso. Não pode, seu pai não pode precisar falar 2, 3 vezes com você, e volta lá, a coisa não foi feita. Se você está estressando seu pai para ouvir uma orientação simples, muda isso em nome de Jesus. Viva sob a influência do Espírito Santo, seja um filho que dá alegria. Pais, tratem os seus filhos com mansidão e não provocando ira. Sonhe junto com os seus filhos. Ore pelos seus filhos, ame seus filhos como Deus te ama, e não deixa faltar nada para você, e não deixa faltar amor, e não deixa faltar perdão. Perdoe os seus filhos, mas eles são rebeldes, ame-os, discipline-os, mas ame-os. E por fim, as últimas 2 relações são patrões e empregados. Você é um funcionário, trabalhe nessa empresa com toda a dedicação, como se o seu patrão fosse o próprio Deus. Para de falar mal do seu chefe, para de falar mal das condições de trabalho, vai lá e faz o que você tem que fazer, e vê se Deus não te promove. Às vezes Ele pode até te levar para um outro lugar, mas é ali que você está. Honre esse lugar, seja o primeiro a chegar, seja o último a ir embora, seja o que está mais disponível quando precisa de uma hora extra. Mas trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. Aí eu quero ver se Deus não se responsabiliza com a palavra dEle. Você é um patrão, você tem empregados, você tem uma empresa. Trate essas pessoas sem fazer nenhum tipo de acepção. Os trate lembrando que o mesmo chefe delas é o seu chefe. Você não é o dono da empresa, o dono da sua empresa é o Senhor. Como que o Senhor trata você? Trate assim seus funcionários. Ore a Deus. Puxa, eu só consigo pagar o salário mínimo, tem muito imposto. Você já orou a Deus? Quero pagar o dobro do mínimo para as pessoas que trabalham comigo. Você já colocou isso diante do Senhor? Deus, eu preciso de recursos, porque eu quero que as pessoas que trabalhem na minha empresa sejam as pessoas melhor remuneradas.
Sejam as pessoas que levantam de manhã agradecendo a Deus por poder trabalhar comigo. Já orou assim? Talvez você não tenha o recurso porque você não orou pelo recurso. Mas se você colocar Deus como seu patrão, você não vai tratar as pessoas com acepção. Até porque não é porque é seu funcionário que ele é menos importante do que você. Diante de Deus é a mesma coisa. Então um empregador cristão é o cara que quer pagar mais. É o cara que quer dar todos os benefícios. A gente tem poucos funcionários na igreja aqui, mas eu fico pensando, tem poucos que são CLT, mas os que não são CLT, esse mês eu falei, não eles não são CLT, eles são prestadores de serviço, mas vão dar um 13º, vão dobrar o salário no último mês. Quem está feliz aqui de dizimar numa igreja que honra quem trabalha aqui? Honrar, essas pessoas trabalham na igreja, eles precisam ganhar um pouco melhor. Ano que vem, se depender de mim, eu aumento o salário de todo mundo aqui. Vão ganhar melhor, vai ter que trabalhar mais, a gente tem que trabalhar para o Senhor, eles vão trabalhar como para o Senhor, mas nós que respondemos por eles, queremos fazer como se o Senhor estivesse fazendo, Ele é generoso. Entende? Quando a gente coloca o Senhor na parada, quando a gente coloca Deus como aquele que vai me capacitar a amar como marido, não vai ser difícil amar minha esposa. Ele vai prover, Ele vai me dar graça, Ele vai me instruir. Quando eu olho para o meu marido e falo, foi Deus que me colocou com esse cara aqui, foi Deus que nos uniu, aí eu vou me capacitar a me sujeitar a essa missão, e vai ser prazeroso o nosso lar. Quem está comigo nisso aqui? Quem sabe que isso é um plano de Deus para nós sermos bem-aventurados e bem-sucedidos? Se coloque em pé em nome de Jesus. Talvez o verso central em tudo isso é o Efésios 6:8, que diz assim para você nessa manhã: lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos. Ele diz, quer sejamos escravos ou livres, porque está falando sobre os escravos aqui. O Senhor, que não deve nada a ninguém, é que vai abençoar você por ter se colocado debaixo da palavra dele no seu casamento, no seu trato com seu filho, no seu trato com o seu cônjuge, no seu trato com o seu patrão ou com os seus funcionários. A parada aqui não tem a ver com as pessoas. O segredo de cada uma dessas relações aqui é como nós reconhecemos o Senhor. Seu pai talvez continue sendo difícil por muito tempo, mas você não está sujeitando-se ao seu pai por causa dele, mas por causa do Senhor. Preste atenção, verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Verso 22, cada uma ame o seu marido como ao Senhor. Verso 25, maridos a sua esposa como Cristo. Verso 1 de Efésios 6, filhos obedeçam seus pais no Senhor. Verso 4, pais não irritem os seus filhos, mas com a instrução que vem do Senhor. Escravos, se sujeitem aos seus patrões como serviriam a Cristo. Patrões, lembrem-se que vocês e eles têm o mesmo Senhor. O segredo das relações aqui não são as pessoas, mas como nós nos sujeitamos ao Senhor. E se nós nos sujeitamos ao Senhor, lembrem-se, Ele recompensará cada um pelo bem feito. Seu problema não é com seu marido, com a sua esposa. Seu problema não é com os seus filhos ou com os seus pais. Seu problema não é com os seus funcionários ou com o seu patrão. O seu problema é que você ainda não se ajustou com o Senhor. Mas se você viver sob o poder do Espírito Santo, eu garanto para você, porque não sou eu que estou garantindo, é a palavra de Deus, o Senhor recompensará a cada um. Se você for o melhor colaborador, você vai ter os melhores cargos, salário e benefícios, porque Deus vai dar um jeito de resolver isso. Ou Ele te promove aí, ou Ele te leva para outro lugar. Ou você vai ser um funcionário honrado aqui, ou você vai ser um patrão em outro lugar, eu não sei. Mas Deus está dizendo que vai te recompensar, se você se sujeitar a Ele. Pastor, Brasil, imposto e tal. Se você se sujeitar ao Senhor e falar, eu quero ser o melhor patrão que essa terra já teve, eu duvido que vai te faltar recursos para isso, porque você está se sujeitando ao Senhor. Pastor, mas meu marido, como ao Senhor. E eu duvido que esse homem não mude, ou que Deus não leve embora. Pastor, mas a minha esposa, ei, você que santifica a sua esposa, você vai amá-la como Cristo amou a igreja, e nós não fizemos nada para receber salvação. Deus amou a igreja quando a igreja era inimiga. Minha esposa parece minha inimiga, ame-a como Cristo amou você, e você vai transformar a sua adversária na sua maior parceira. Ela vai caminhar junto com você na mesma missão, e o Senhor será glorificado no meio de nós. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado. Nós vamos terminar assim, orando por essa igreja, abençoando essas pessoas. Se você nunca teve um encontro com Cristo, essa é a manhã de você ter um encontro com Ele, de pedir que Ele entre na sua vida e traga o seu casamento para Jesus, traga a sua vida financeira para Jesus, porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Se até hoje o seu casamento não esteve em Cristo, é uma manhã de trazer o seu casamento para Cristo e ter um novo casamento.
Se até hoje você não foi um pai segundo o modelo da palavra, traga a sua maternidade, a sua paternidade para Cristo e desfrute de uma nova maternidade, de uma nova paternidade. Se até hoje você não trabalhou para o Senhor ou não empregou para o Senhor, traga o seu emprego, o seu trabalho para Cristo, e você vai receber um novo trabalho em nome de Jesus. Aleluia.